Olá, muito bom dia. Oi, bom dia. Bem-vindo a mais um Band Entrevista. Olha, cada vez mais o mercado pede novos projetos e novas soluções e que elas agreguem novidades, principalmente no setor da tecnologia. Inovação e desenvolvimento são fatores que determinam o sucesso nas demandas para a indústria 4.0. São trabalhos voltados para a chamada internet das coisas, tecnologia de espaço, além de sistemas de melhoria nos processos dos dados. Já que o assunto é mercado e o assunto é investimento, principalmente nas startups e nas empresas que fazem sucesso dentro e fora do Brasil, nosso convidado de hoje do programa Band Entrevista é Orlando Sintra, fundador e CEO do BR Angels. Tudo bem, Orlando? Obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado com o Band Entrevista. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado, Rael. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já começo perguntando para o senhor como é que o senhor vê o mercado de plataformas para as startups e para as empresas de tecnologia. Seria uma inovação muito maior daqui para frente? O senhor vê que a pandemia agregou nesse segmento, as tecnologias, a internet das coisas, como a Carol disse agora há pouco, tiveram uma nova plataforma, revigoraram e agora trazem boas perspectivas do mercado? Mais uma vez, bom dia e obrigado pelo espaço. Obrigado, Israel. Bom, sem dúvida, a tecnologia ela vem crescendo ao longo dos anos. Eu fundei o BR Angels em 2019. O BR Angels hoje é um grupo de mais de 250 CEOs, presidentes, que vem investindo em startups. E vamos lembrar que em 2019, um pouquinho depois, veio a pandemia, né? E você citou, Israel, a pandemia como um dos pontos aí. Eu posso dizer claramente que a pandemia impulsionou a tecnologia de uma forma surpreendente. Tanto é que a gente vê uma série de fatores que deflacionaram depois da pandemia, por conta desse uso da tecnologia, talvez até exacerbado durante, né, esse período. Mas é fato que a tecnologia vem mudando. A gente vê hoje muito se falar de inteligência artificial, o chat GPT, que é algo que aparece, né, os jovens utilizando muito, mas não só os jovens, todos nós. Então, acho que de forma geral, a tecnologia está aí para uso não só das pessoas, as empresas, né? A gente vê hoje as startups consumindo, mas colocando também para o consumidor final, as pessoas normais, dia a dia, utilizarem essa tecnologia, mas as empresas hoje também investindo muito, né, através do que a gente chama de corporate venture, investindo em startups e também se apoderando dessa tecnologia para quê? Para gerar lucro, para transformar também o mundo, né, trazer bem-estar. Então, acho que de modo geral a tecnologia vem evoluindo sim e muito, e de uma forma e uma velocidade surpreendente. Os países que mais têm startups no mundo são Estados Unidos e China. O Brasil ainda está um pouco longe disso, né? Não está nem entre os 10 mais. O que falta para alcançar aí os primeiros do ranking, na sua visão? Carol, excelente pergunta. O Brasil vem procurando crescer em inovação, mas é fato que se a gente pega números absolutos, falta muito, né? E comparar com países, principalmente com os Estados Unidos, né? Que a gente fala que é sempre um marco, né? Um benchmark, é difícil a gente chegar. Estados Unidos tem o famoso Silicon Valley, que há anos vem desenvolvendo a tecnologia. Eu acho que tem uma questão estrutural que falta para o Brasil, que é uma veia empreendedora. O Brasil é muito criativo. A gente sabe que o brasileiro é criativo e o brasileiro consegue, né, com essa criatividade, fazer as coisas acontecerem. E isso é reconhecido no mundo todo. Isso é um ponto muito positivo. Por outro lado, falta para a gente uma estrutura de negócios, uma estrutura mais ágil, né? A nossa estrutura tributária, estrutura de impostos, a nossa segurança de fazer negócios, ela é muito complicada, ela é difícil, né? A gente sempre fala que empreender no Brasil é uma aventura, né? O empreendedor brasileiro, ele é quase que um herói, né? Então, eu acho que isso falta, né? Falta fomento do governo, muitas vezes, e às vezes até da iniciativa privada, para que esses empreendedores deem certo. Isso, principalmente comparando com os Estados Unidos, já acontece há muitos anos, né? E aí é um círculo que acontece, vai se alimentando, né? E vira um círculo virtuoso. O dinheiro vai entrando, vai gerando mais dinheiro, que entra mais dinheiro e vai gerando mais dinheiro. Agora, por outro lado, olhando aí o copo meio cheio, né? O Brasil vem evoluindo nisso, vem evoluindo de uma forma até que rápida, né? Se comparando os percentuais. Agora a gente está no momento
de uma economia mais, vamos dizer assim, mais de inverno, uma economia mais fechada, mas o Brasil sim vem evoluindo nisso. Tem muito espaço ainda para evoluir, eu acho que tem muito espaço para se melhorar. Como? Com políticas, talvez, principalmente do governo aí, para fazer com que os empreendedores tenham mais segurança, tenham mais incentivo para ganhar velocidade, né, e que possam aí empreender mais. Orlando, aqui em São José dos Campos nós temos o Parque Tecnológico, que é um dos celeiros aqui de empresas e de startups que são, digamos que, referência para o Brasil e para o mundo. Hoje, quando a gente fala sobre startups, a gente atrela o assunto às incubadoras. Hoje, dentro do Parque Tecnológico, nós temos o Nexus, o Hub de inovação. Como é que você enxerga essas novas incubadoras? E se esse é um processo natural, você acredita que essas incubadoras são hoje necessárias para, além de fomentar o trabalho de pesquisa, o desenvolvimento daquele produto que tem uma solução boa para o mercado e pode se tornar uma empresa, essas incubadoras elas teriam que se planejar e estar em principais polos do Brasil? Você acha que seria uma boa prática hoje para a gente chegar nesse número que a Carol comentou agora há pouco e chegar um pouco mais próximo aos Estados Unidos e também à China, quando o assunto é startup e também empresa referencial para o mercado? Eu não tenho dúvida, Zé, que isso é fundamental. E São José dos Campos, como você falou, acho que é um exemplo, né, do que o Brasil tem que estar fazendo. E várias outras cidades, vários outros municípios, vários outros lugares do Brasil têm feito, de certa forma, a gente vê iniciativas que têm dado certo, né? E eu sempre busco, né? Acho que a gente tem que ser realista, mas também tem que olhar o lado positivo das coisas e que tem acontecido. Sem sombra de dúvida, a gente precisa de ter todas as engrenagens funcionando. Essas engrenagens começam sim com aceleradoras que vão ajudar os pequenos empreendedores a iniciar o seu trabalho. A gente sempre fala de uma startup que está começando ali no jargão utilizado o bootstrapping, quando ela não tem nada e está iniciando, né? Ainda é uma ideia, algo que não tem faturamento, está num PowerPoint, né? Ela está ainda numa folha em branco. As aceleradoras vão ajudar muito nessa fase, né? Nem nós, como investidor anjo, ainda nem entramos nessa fase, a gente entra numa fase depois. Depois você tem investidores anjo, né, que vão entrar e vão colocar dinheiro no negócio e vão ajudar com muita mentoria, muito aconselhamento, muita abertura de portas, né, ajudar essa startup a vender em grandes empresas, onde a gente tem contato, vários contatos. Depois entram os micro VCs ou os venture capitals, né, aí sim já fazendo rodadas maiores. Você tem hoje bancos, né, você tem empresas que fazem venture debt, você tem os crowdfundings, que são outro tipo uma outra maneira de levantar dinheiro. Você tem os bancos lá à frente fazendo IPO. Então, quando você começa a juntar, você tem os corporate ventures que eu citei, das empresas, né, criando seus hubs para colocar inovação e também, em vários casos, investir nas startups. São os casos, são alguns, mas o que eu quero dizer aqui, que são várias engrenagens num sistema muito bem e fazem com que esse empreendedor tenha sucesso no final, com que ele possa criar sua startup, criar o seu negócio, crescer o seu negócio, virar uma scale-up, né? Deixar esse negócio mais maduro, e daí para frente, esse negócio prosperar. E esse negócio pode ser vendido para uma grande empresa, ele pode crescer a ponto de virar um IPO, né, e abrir ações no mercado, ele pode simplesmente ir crescendo, crescendo, comprar outras empresas. Então, tudo isso começa quando? Começa onde você falou, lá no início, muitas vezes, de uma aceleradora. Então, sim, esse é o caminho, e o caminho é de incentivo, é de que se possa criar mais dessas engrenagens por todo o país, para que a gente possa, assim, acelerar esse crescimento. No próximo bloco a gente segue falando disso, né, Israel? O Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Até já! Novos investimentos e estrutura de mercado. Hoje o Band Entrevista recebe o fundador e CEO do BR Angels, Orlando Cintra. Orlando, para os empresários da região que têm uma startup e gostariam de ter um investidor anjo, qual que é o caminho, o que atrai um investidor desse tipo? Legal, Carol.
No caso do BR Angels, né, a gente sempre fala, o caminho é muito simples, né, não tem muito para se fazer essa aplicação é via o nosso website, é entrar e se aplicar no website. Então, a mecânica de se fazer essa aplicação é muito simples e a gente aceita todos os investidores em todos os momentos, né? Hoje a gente tem uma abertura muito grande para aceitar esses investidores. Nosso ticket vai até 5 milhões de reais. Então, a gente pede para as startups aplicarem sim e pode aplicar quantas vezes quiser. A gente até gosta de ver esse desenvolvimento. Agora, perguntando o que faz a diferença para esse investidor receber esse investimento. A gente acaba investindo em menos de 1% das startups que se aplicam. A gente olha mais de 200 startups por mês, é um volume bem grande. E a gente não investe porque a gente não quer, mas que de fato a gente procura aquela startup que tem muito a ver com a nossa tese de investimento. O que faz a diferença para a gente? O empreendedor ser diferente, ele ter ali a paixão para aquele negócio ser de fato um negócio da vida dele. Aquele negócio tem que ser algo que ele quer que dê muito certo. E é algo que ele está ali no longo prazo. Muitas vezes tem um grupo de cofundadores, não só o fundador, não só uma pessoa ou a fundadora, mas um grupo de fundadores e ter uma diversidade ali, né? Ter diversidade nesse grupo é importante, eles precisam se complementar como um time. A ideia é importante, esse mercado ele precisa ser grande, ele precisa de alguma forma escalar, ele precisa crescer. Muitas vezes tem ideias muito legais, mas elas podem não crescer, elas podem não gerar receita, elas podem ficar pequenas, apesar de serem ideias muito legais. Então esse negócio ele precisa vislumbrar um crescimento. E hoje, mais do que nunca, esse negócio ele precisa em algum momento dar lucro. No passado era muito comum você ver ideias que poderiam crescer muito, mas sem um horizonte de lucratividade. Isso mudou, principalmente dos últimos 1 ano e meio, 2 anos para cá. Hoje em dia, dificilmente uma ideia dessa ganha investimento, recebe investimento. Hoje em dia, as ideias precisam ter claramente um horizonte de crescimento, mas também em que momento essa ideia começa a dar lucro. Não é esperado que tenha lucro no início, mas em algum momento isso precisa estar no plano. Tá? Então, isso faz a diferença, né? E por último, para a gente, né, para o BR Angels, a gente olha muito onde a gente vai agregar para esse investidor do ponto de vista que a gente chama de smart, ou seja, mentoria, o aconselhamento, a abertura de portas. É aí que a gente vai impulsionar, de fato, essa startup e complementar esse time da startup, sempre com mentoria, sempre com ajuda, né? Nunca pilotando, né? A startup é do empreendedor, mas a gente vai ali para ajudar com mais de 200 e hoje 280 CEOs ajudando essa startup a levá-la para o caminho certo. De novo, com aconselhamento. Isso, de fato, pode ser muito poderoso, né, para o empreendedor que sabe utilizar. Seria o chamado conceito de smart money? Exato, Carol. Esse é o conceito mais puro do smart money, né? Quer dizer, dinheiro, em tese, você consegue levantar de uma forma ou de outra, né? Através de um banco, um empréstimo, com investidores, mas é difícil você achar no smart um grupo de pessoas ou pessoas, a pessoa, que vai agregar muito no seu negócio, né? E então, o que a gente tenta sempre olhar para o empreendedor e para o nosso grupo de mais de 250 CEOs nosso grupo pode ajudar muito nesse smart, nessa mentoria, nessa abertura de portas? Se a resposta é sim, a gente sabe que a gente pode impulsionar muito esse empreendedor. E o mais importante, esse empreendedor vai saber usar esse grupo? Ele consegue absorver esse conhecimento? Porque tem isso também, tem um outro lado. Se a resposta é sim, aí a gente tem um match perfeito. Orlando, eu gostaria que o senhor explicasse para a população uma questão muito importante quando a gente fala sobre investimento e sobre ajudar um negócio a prosperar. Muita gente acredita que não, é só o dinheiro. Não, o importante nesse caso, além do dinheiro, é o networking e também a mentoria que vocês dão para aquele produto, para que ele não seja obsoleto no mercado. Porque não adianta só ele ter um dinheiro ali, um capital de giro funcionando, mas não tem para quem vender, não tem para quem apresentar as propostas e a solução ela fica parada anos a fio, né, Orlando? É isso mesmo, Israel, é isso mesmo. É, o apoio que a rede vai dar de anjos, né, como o próprio nome diz, é ajudar esse empreendedor, o grupo de empreendedores dessa startup, com a experiência que esses empreendedores já tiveram em suas carreiras, né? Nós temos também empreendedores do nosso lado. Então, olhar para um outro negócio de fora e conseguir analisar e voltar para o empreendedor e falar, olha, eu já vi situações parecidas e você poderia
ir por esse caminho ou por aquele caminho, pode abrir os olhos desse empreendedor para coisas que ele não esteja vendo agora. Eu sempre reforço que a gente nunca vai tomar uma decisão pelo empreendedor. A decisão é sempre do empreendedor para onde ele vai. Mas a gente pode ajudar a apontar ou abrir os olhos dele para outros caminhos. Outra coisa, como você bem mencionou, Israel, é a abertura de portas, né? Contatos comerciais, muitas vezes. Um empreendedor desse, às vezes, ele quer chegar numa grande empresa para apresentar o produto dele, ele não tem nenhum acesso, né? Nós podemos promover esse acesso a ele. A gente nunca vai vender o produto dele diretamente, porque a gente não vai ser a área comercial dele, a gente não vai ser a força de vendas dele. Mas a gente pode, sim, apresentá-lo para alguém, e só essa abertura de portas já pode facilitar em muito um processo comercial. Então, pode parecer pouco, mas para quem é empreendedor e sabe o quanto essa ajuda pesa, é muito, né? Mas eu reforço, esse empreendedor precisa saber utilizar isso, né? Se ele não souber utilizar, de nada adianta você ter todas essas ferramentas à disposição, mas não saber como utilizar essas ferramentas ou não utilizá-las no momento certo. Orlando, pesquisando, eu vi que alguns tipos de startup atraem mais investidores, como, por exemplo, as startups da área da saúde, transportes, inteligência artificial. Para você, que tipo de startup é mais atrativa, assim, para investimentos? Carol, é uma pergunta difícil porque nós olhamos todos os segmentos, né? É muito comum a gente ver ondas de startups e segmentos. Eu vou te dar um exemplo. Eu diria que agora a gente está numa onda muito forte de startups de tecnologia, inteligência artificial, aprendizado de máquina, né? Machine learning, esse tipo de startup, né? Porque é a onda do mercado. A gente já teve a onda lá atrás das startups de criptomoeda, blockchain, que era uma onda que veio muito forte, né? E agora já está menos forte. Já tivemos uma onda muito forte das fintechs, as startups de serviços financeiros, né? Que continuam fortes, são startups interessantíssimas, né? Porque o segmento financeiro é sempre um segmento forte. Mas teve aquela onda que foi aquele boom das fintechs. Hoje já não é tão forte assim, apesar do segmento continuar forte, mas não é aquela onda. Então eu diria que, para a gente, todos os segmentos são importantes, mas eles vêm em ondas, né? Segmento da saúde já teve sua onda. Hoje a gente está abrindo, nós chamamos de bets, né? Quando a gente divide no BR Angels novos bets de investimento, com foco em ESG, né? Parte social, diversidade, ele vai ter um foco muito forte nisso. A gente gosta muito desse lado de ESG, de sustentabilidade. A gente acredita muito, nós temos startups investidas nesse segmento que estão indo muito bem. Foco em saúde, como você bem falou, e foco em fintechs. Acredita que isso vai complementar o nosso portfólio, menos pela onda de mercado, mas mais porque vai complementar as outras startups que a gente já tem investido. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Um Band Entrevista faz a última pausa. Você está conferindo uma entrevista exclusiva com o CEO e fundador do BR Angels, Orlando Cintra, que está trazendo as novidades sobre o mercado. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso aqui na tela da TV Band Vibe. Não saia daí. O Band Entrevista está de volta com as novidades no setor de investimentos e também nas startups. Será que as empresas no país terão novo rumo? Nosso convidado de hoje é Orlando Cintra, fundador e também CEO do BR Angels. Orlando, eu gostaria de comentar agora sobre as novidades do mercado, mas de uma forma um pouco mais diferente e a gente entrando no seguinte segmento. Como é que funciona para uma empresa que hoje está obsoleta no mercado e ela quer se reestruturar? Ela deve sair de uma empresa, dá para regredir e se tornar uma startup? Porque na ordem cronológica das coisas, você tem um projeto, você vira uma startup, depois você se torna uma empresa e aí provavelmente abre-se escritórios em grandes capitais, até mesmo escritórios internacionais. Dá para ter um segmento de regressão ou isso é balela de mercado? Eu gostaria também de fomentar nessa pergunta como é que o senhor enxerga esse 2023 e o próximo ano de 2024 com essas alianças políticas que o novo governo está fazendo e também o governo do estado de São Paulo que promete um fomento muito maior em tecnologia, inovação, desenvolvimento e institutos de pesquisa atrelados em todo o estado de São Paulo. Orlando. Legal, Zé. Bom, eu vou primeiro responder a primeira pergunta. Sim, tem uma ordem natural, né, para uma startup dela nascer,
começar a tracionar, a crescer, né, e expandir. Essa é a ordem natural que ela existe. Não deu certo e é muito mais comum, infelizmente, os negócios não darem certo do que eles darem certo. Muitas vezes acontece o que no jargão das startups se chama pivotar, né? Pivotar nada mais é do que mudar, né? Mas mudar de uma forma muito mais, mudar completamente, né? Então, pivotei o negócio. Às vezes eu estou vendendo um tipo de produto e vou vender outro tipo de produto completamente diferente. Então, acontece das startups, sim, pivotarem, né, o negócio. Isso não é simples, porque muitas vezes elas já gastaram algum dinheiro, elas vão pivotar, elas vão precisar gastar mais dinheiro, então tem um momento certo de pivotar, mas muitas pivotam e dão certo. Dependendo até o momento que ela cresce, que ela vai, e ali ela precisa pivotar, pode ser um caminho sem volta, tá? E aí, quando ela vai buscar mais dinheiro e etc., ela conta essa história, os próximos investidores podem olhar e falar, puxa, mas não deu certo, né? Talvez não dê certo de novo. Apesar de que, muitas vezes, você aprecia empreendedores que falharam, né? Que não deram certo, porque você já sabe que aquele ali já experimentou um caminho que não deu certo, já aprendeu e provavelmente agora ele vai dar certo. Então, pode ser que sim, pode ser que não, depende da história dessa startup. É comum também um negócio não está dando certo, às vezes é mais fácil você fazer o que a gente chama de spin-off, você quebra esse negócio para um outro negócio, e aí você começa um novo negócio, que esse sim você vai tentar receber investimento e fazer dar certo. E você tira o outro negócio que não deu certo e devolve ele. E uma terceira alternativa você pega esse negócio que não deu certo e procura fundos especializados em recuperação, né, em turnaround, no jargão do setor, para transformar este negócio, né? Eles vão comprar ou investir por um preço muito mais baixo, mas a ideia desses fundos especializados é investir no negócio quando ele está bem baixo, transformar e aí vender num valor alto, tá? Então tem N alternativas, né, para o empreendedor. Obviamente nenhuma delas é tão fácil assim, o melhor é tentar seguir no caminho do sucesso. Indo para a sua pergunta, Israel, eu olho as alianças, né, a parte do governo e as promessas de uma forma, vamos dizer assim, eu quero acreditar que vai dar certo, né? Mas olhando o passado, é muito complicado a gente acreditar que vai dar certo. Então, eu tenho a esperança de que funcionem sim essas alianças. A gente precisa de muito apoio, muitas vezes, do governo, principalmente para desburocratizar. Se simplesmente desburocratizar muita coisa, a gente já resolve, né? Mas, infelizmente, o que vem muitas vezes do governo são taxações, são impostos, né? O que a gente mais ouve, né? Então, isso afasta, muitas vezes, né, o haver empreendedor. Isso afasta o dinheiro novo, né? Isso afasta aquela vontade de se investir. Então, eu quero crer que vai acontecer, eu quero crer que o que vem para o futuro, né, nos próximos 12, 18 meses, vem para ajudar, mas eu, de fato, só acredito quando acontecer, porque existem muitas promessas e existem muita iniciativa para pouco acabativa, né? O que a gente precisa, de fato, são de resultados. A iniciativa privada, ela se nutre disso e o lucro só vem com resultados. Para aquelas pessoas que têm vontade de abrir uma startup, que tipo de dicas você poderia dar? Principalmente aquelas pessoas assim que não sabem nem por onde começar. Legal. Primeira coisa, não é fácil, nenhum caminho é fácil. Outro dia eu estava conversando com um jovem empreendedor e ele me fez essa exata pergunta, Carol. Que dica você pode me dar, né? É muito mais fácil ir para a iniciativa privada e ser um profissional CLT, trabalhar para uma empresa ou ser um empreendedor? Nenhum caminho é simples, nenhum caminho é fácil. Você tem que buscar, na minha opinião, aquilo que gera a sua paixão, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que de fato você vai acordar todo dia motivado para fazer. Empreender é difícil porque você tá tudo contigo, tá tudo com você, você tem que fazer, você tem que criar, não é simples, né? Aquelas histórias bonitas, elas são bonitas sempre lá na frente, quando deram certo. Para uma história que deu certo, tem centenas de milhares de histórias que deram errado. Então, a dica que eu dou é aprenda, estude muito antes de colocar em prática, de investir um centavo. Converse com as pessoas, estude, tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C. Estude seu mercado, teste a sua ideia, una-se com pessoas vencedoras, forme um time de cofundadores que é um time que te motive, que vai te complementar. Então, faça tudo isso antes de fato você começar. Não comece no impulso. É muito difícil, com tudo isso que eu falei, já é difícil você ter sucesso lá na frente. Sem isso, então, é muitas vezes quase impossível, né?
Você vê essas ideias, às vezes, de filme, que alguém teve uma ideia maravilhosa, colocou em prática e tal, né? Tem muito romance, às vezes, nessas ideias. Então, a preparação, muitas vezes, ela diz muito sobre o sucesso futuro. Então, essa eu acho que é a dica que eu posso passar para esses jovens empreendedores. E assim, com essas dicas inspiradoras, né, a gente termina o Band Entrevista desse domingo. Obrigada, Orlando, pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês, um prazer. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Israel. Obrigado, até uma próxima oportunidade. E assim, né, a gente termina o Band Entrevista, mas claro, a gente tem sempre um encontro marcado com você nas manhãs de domingo. Um ótimo início de semana para você e até domingo que vem. Curta bastante seu final de semana, até uma próxima oportunidade. Até lá!